Que a mídia deixou de ser uma porta-voz dos fatos, nós sabemos há muito tempo, isso daí não é novidade para ninguém. Mas nesse vídeo não vamos falar sobre isso apenas, nós vamos tentar entender o papel que ela tem nos dias atuais aí, como um agente de formações de opiniões do público, né? E também uma ferramenta aí usada como engenharia social em diversos viés. Hoje vamos falar nesse viés político e sua formação de opiniões nesse âmbito, né? Vou pegar até aqui alguns casos passados como exemplo para estar aqui explanando para vocês esse tipo de pensamento. Estamos em uma época em que a mídia deixou claramente de ser apenas uma porta-voz dos fatos, né? Isso daqui é umas coisas que eu coloquei no caderno para estar passando para vocês. E passou a ser um agente ativo na formação do pensamento público, mediante, né, a elite falante que ela dá voz. Isso deve estar falando de jornalista, formadores de opinião, etc. O sistema de comunicação não só determina o que vai ao ar, mas também modela narrativas, opiniões, cria consensos e transforma cidadãos em massa de manobra. Essa superinfluência que a mídia tem funciona como uma espécie de engenharia social. Isso por meio de repetições, enquadramentos e emocionalização. A mídia dissemina opiniões que afetam decisões políticas e hábitos e valores do dia a dia. Ou seja, isso daí também influencia na vida social das pessoas, no cotidiano, em hábitos, ações, decisões e também formações de opiniões no que diz respeito do âmbito político. Ou seja, decisões públicas. E isso não incide só sobre governos e governantes, alcança instituições, mercados, a cultura e o próprio senso comum. Um fenômeno bem visível no Brasil e em outros países, mas vamos falar do Brasil, que é o país que estamos inseridos, né? Faz muito mais sentido assim. Visto que a mídia não supõe o que pensar, mas sobre o que pensar, ou seja, quais temas são dignos de destaques ou não, isso não mediante a opinião do público, mas mediante a opinião dela, temas são dignos de destaque ou não, assim vai moldando, ou seja, a mídia, a agenda pública conforme ela quer, deseja. Ou melhor, conforme os agentes políticos que ela se alie, conforme os ideais que ela quer, juntamente com os agentes também. Ou seja, é um casamento, vamos dizer assim, entre a mídia e esses agentes com as ideologias que concernem com a dela. Isso é explícito, principalmente no Brasil, que é onde estamos inseridos. Evidentemente, a mídia pode criar uma percepção geral de crise ou de estabilidade, apenas escolhendo e moldando quais indicadores destacar conforme o seu ideal naquele momento. Certamente a mídia, além do consumo e da cultura, também é uma ferramenta muito forte de engenharia social no campo político. É aí que a mídia é mais usada. Como engenharia social no campo político, não só em prol dos agentes políticos, né, esses detentores do poder de ação, mas também influenciando na opinião das massas. Ela pode influenciar de forma como as pessoas enxergam certos candidatos e também os outros agentes políticos, partidos, ideologias e até mesmo consequência à ordem social estabelecida de um país. Ou seja, criticando governos ou enaltecendo os governos. E até mesmo leis ou constituições. Muitas das vezes não é a realidade dos fatos que molda a opinião pública, mas uma narrativa que a mídia escolhe reforçar ou até mesmo esconder. Novamente, muitas das vezes não é a realidade dos fatos
que moldam a opinião pública. Ou seja, se for necessário ocultar a realidade dos fatos, mediante qualquer questão que seja, para estar alinhado com a narrativa que a mídia deseja expor, que se lasque os fatos, a realidade, em prol da narrativa e ideologia concernente que a mídia defende, juntamente com seus agentes, né, que a asseguram. Já na criação e destruição de reputações, a mídia detém em si o poder de construir uma imagem positiva. É o que estamos vendo e que está acontecendo hoje no Brasil. Não precisa nem falar o que está acontecendo hoje no Brasil. Essa perseguição, né, política e cancelamento de vozes opositores, mas que é influenciado diretamente pelo disseminar e narrativa que a mídia coloca em cima dos casos. Eu não vou citar nomes aqui, pois todo mundo já sabe do que tipo de perseguição está acontecendo hoje no Brasil. Em muitas ocasiões, um agente político não cai por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas pelo modo que a mídia pode retratar ou criar, acrescentar sobre suas ações. Ou seja, às vezes o cara não tem nada a ver com aquilo que estão falando, mas pelo fato de estão falando e essas pessoas que estão falando terem voz, influência sobre as massas, prevalece aquilo, né, que os formadores de opiniões da mídia, que têm vozes, dizem, tomando assim iniciativa geral na formação das opiniões públicas, das opiniões das massas, né? Isso sim é nitidamente uma engenharia social. Em diversos momentos, a imprensa do Brasil foi acusada de favorecer ou atacar, minar determinados candidatos durante campanhas eleitorais, ou seja, dando maior espaço para uns e até mesmo reforçando ou criando escândalos de outros, de forma consciente. Coloquei um dos casos aqui, é um dos casos do saudoso e ex-candidato à presidência da República, Dr. Enéas Carneiro, que foi muito rechaçado pela mídia daquele momento. Um exemplo a ser lembrado é do falecido Dr. Enéas Carneiro. Em suas candidaturas, Enéas ficou notório no ano de 1989 por receber apenas alguns segundos no horário eleitoral gratuito. Nesse curto tempo, ele precisando, em suma maioria, resumir por completo sua mensagem, e custava quase sempre terminar com um bordão que muitos ainda se lembram, eu também lembro, quando ele dizia no final, meu nome é Enéas. Meio que era um gancho ali, né, que ele fazia ali para chamar a atenção do público, naqueles segundos, para sua personalidade e suas ideias. Esse tempo reduzido refletia regras de divisão do horário de propaganda eleitoral que visivelmente favoreciam os grandes partidos, cujos estavam os seus ideais, e desfavoreciam candidatos menores. Não só menores, mas candidatos com opiniões contrárias ou ideologias à da mídia. E isso acontece até os dias de hoje. Está acontecendo nesse exato momento. Isso sem contar que muitas propagandas de TV da época satirizavam explicitamente a sua figura, a barba, a forma de falar, de se expressar, tirando toda a ênfase de suas ideias e de seu plano de governo, de toda a sua serenidade que ali ele expressava, independentemente da sua forma de linguagem e sua expressão. Então, ele, do saudoso Dr. Enéas, eu peguei como exemplo aqui, muitos aqui da minha idade vai lembrar, que aconteceu. E ficou sendo muito tempo falado. Posteriormente já
o falecimento do Dr. Enéas, principalmente foi muito comentada essa questão aqui no YouTube. Então, o que eu estou falando aqui, eu trouxe esses pontos, mediante o tema que estamos falando sobre o papel da mídia nos dias atuais, como esse agente que forma e molda as opiniões do público, só que induzida por esses agentes. Quem são esses agentes? Esses agentes políticos, que têm um poder de ação. Então, o que era para ser imparcial, hoje a mídia se tornou parcial. E por isso não é detentora de confiança, principalmente falando da mídia tradicional. Pois nós resolvemos hoje ela como uma ferramenta de governos, principalmente falando, né, para moldar opiniões públicas, fazer as pessoas de massa de manobra, né, e colocando aí em prática a sua engenharia social, não só no âmbito político, mas também no que diz respeito a hábito, cultura e vida das pessoas. Ou seja, não é só mais uma portadora, detentora, expositora dos fatos da realidade. Então, eu peço para você, se gostar desse vídeo aqui, curta, comenta, compartilha para que mais pessoas possam ver e ficar por dentro do que está acontecendo nos nossos dias. Até a próxima.